Alô, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de inglês de hoje, nós vamos revisar os assuntos dos toys. Lembram quais são? Lembra que assunto é esse? O que são toys? Hoje, na aula de hoje, nós vamos revisar esse assunto, tá certo? Então, nós aprendemos os nomes de alguns toys em inglês, de alguns brinquedos em inglês. Você consegue lembrar dos nomes daqueles brinquedos que nós aprendemos? Qual é o seu favorito entre todos aqueles? Para começar, o nosso primeiro toy que nós vamos relembrar, o nosso primeiro brinquedo, são os blocks. Blocks, que são essas pecinhas, né, de montar. Então, elas são os blocks. E aí, vocês vão repetindo em casa, tá certo? Blocks. Depois, nós temos aí a ball, a famosa ball, que todo mundo gosta de brincar, né? Então, nós temos aí ball, ball. Depois, nós aprendemos também esse nome desse outro brinquedo, né? Desse outro toy. Essa é a kite, kite, que é a pipa. Depois disso, nós aprendemos também a doll, que é o brinquedo preferido das meninas, né? Doll, doll, que é a boneca. Aprendemos também o car, né? Tem vários meninos que têm várias coleções de carrinhos, né? Então, eles são os cars. Quando a gente tá falando de mais de um, né? De dois, de três, quatro ou muitos carrinhos, então a gente chama cars. E quando a gente tá falando de um só, a gente diz car, certo? Car. Depois nós aprendemos também a bike, bike, que é a bicicleta, né? Que é muito legal também, né? Andar de bicicleta. Então nós aprendemos também esse outro toy em inglês, que é a bike. Depois disso, nós aprendemos também algumas brincadeiras em inglês, né? Aprendemos aqueles toys, aqueles brinquedos, e além deles, nós aprendemos também alguns tipos de brincadeira em inglês. Lembra o nome dessas brincadeiras que vocês estão observando aí na tela de vocês? Então, nós temos aí em cima, pular corda, né? E como será que eu digo pular corda em inglês? Você lembra como é que se diz? Jump rope, jump rope, pular corda. Ao lado de pular corda, nós temos aí a amarelinha que se chama hopscotch, hopscotch. Depois, ao lado, aqui no cantinho, nós temos os meninos brincando com peão, né? Então, peão, brincar de peão, né, se chama pawn, pawn. Abaixo, nós temos umas crianças brincando de se esconder, né? De pique-esconde, como alguns chamam. E essa brincadeira é chamada em inglês de hide and seek. Hide and seek. Hide and seek. E por último, nós temos aí os meninos, né? Mostrando as várias bolinhas de gude que eles têm, né? As chimbras que eles têm, né? Então, elas são chamadas de marbles, marbles. Então, além daqueles toys que nós aprendemos, a gente também aprendeu essas brincadeiras em inglês. Jump rope, hopscotch, pawn, hide and seek e marbles. Então, essas são algumas das brincadeiras que a gente também estudou e aprendeu na aula de inglês da gente, tá certo? E além disso, vocês sabiam que dá para fazer vários brinquedos utilizando materiais recicláveis, materiais que não vão agredir o meio ambiente, que não vão fazer mal para a natureza. Aí a gente observa alguns exemplos de alguns brinquedos, né? Algumas brincadeiras e alguns brinquedos que a gente pode fazer com os materiais recicláveis, com aqueles materiais que a gente tem em casa e que a gente iria jogar no lixo. Então, por exemplo, primeiro aí em cima, a gente observa, né, algumas pecinhas e que elas estão cortadas, né? Então, isso significa que a gente pode fazer, por exemplo, um quebra-cabeça.
imprimir, por exemplo, uma figura de alguma boneca, de alguma princesa que a gente goste. Por exemplo, as meninas podem pedir para imprimir ou pode até desenhar um desenho em um pedaço de um papelão, por exemplo, o desenho de alguma boneca que que vocês gostem, de alguma princesa, de algum filme, algum desenho que vocês gostam. E aí vocês podem imprimir a foto com a ajuda de alguém, tá certo? Colar no papel, depois marcar e cortar bem certinho para fazer um quebra-cabeça. É uma ideia bem legal e a gente não vai jogar fora, não vai sujar o meio ambiente. Também a gente tem aqui abaixo outra ideia, que é de fazer um avião, um airplane. Então, para relembrar, né? Primeiro, em cima, nós temos a ideia de fazer um quebra-cabeça, que se chama puzzle. Puzzle. Em inglês, quebra-cabeça significa puzzle, quer dizer puzzle. Depois, aqui embaixo, a gente tem uma figura de um aviãozinho, né? Feito com garrafa PET. E avião em inglês, né? Esse aviãozinho aí em inglês, a gente chama ele de airplane ou plane. Só plane ou airplane, tá certo? Então, a gente também pode pode pegar aquela garrafa que ia pro lixo, aquela garrafa de água mineral que ia jogar fora. A gente pode fazer também um brinquedo desse, não vai sujar o meio ambiente e a gente também vai poder brincar. Aqui em cima, aqui, nós vemos também um outro brinquedo, né? Um trenzinho feito com algumas tampinhas de garrafa e com alguns rolos de papel. Então, vocês podem pedir também ajuda para alguém da casa de vocês para tentar fazer algum desses brinquedos para vocês brincarem em casa, tá certo? E depois disso, voltando aqui, né? E o trem, esse trenzinho, em inglês, a gente diz train. Depois disso, nós temos aí mais outras duas ideias, mas tem muitas ideias que vocês podem pedir ajuda da mamãe, do papai, ou de alguém, da irmã, do irmão, do tio, da avó, de alguém para ajudar vocês a pesquisarem alguns outros brinquedos feitos com materiais recicláveis, com os materiais que jogaria no lixo, tá certo? Vai estar ajudando o meio ambiente, não vai estar sujando a cidade, nem sujando as ruas, e vão fazer brinquedos bem legais. Aí também a gente observa mais outros dois brinquedos, né? Que é o peão, que esse é um peão feito com CD velho, com CD, que é aquele CD que a gente não vai usar mais, que tá lá em casa jogado no cantinho, a gente pode pegar e criar o nosso próprio peão pra gente brincar em casa. E embaixo a gente tem outra brincadeira que é o jogo da velha, né? Que a gente pode fazer também com as garrafinhas PETs. E aí pode imprimir os adesivos de algumas coisas que vocês gostem, de alguns desenhos, de algumas coisas que vocês gostem, de animais, por exemplo. Pode recortar dos livros velhos figuras de animais que sejam iguais. E aí vocês podem brincar também, tá certo? Podem fazer vários tipos de brinquedos. Então, como atividade de casa, vocês vão pesquisar na internet com a ajuda de alguém algum brinquedo que vocês queiram fazer, que seja fácil também, que seja com aqueles materiais que tem em casa, tá certo? E aí vocês vão criar, vão fazer um brinquedo bem legal para vocês brincarem aí em casa também, tá certo? Um toy, vocês vão fazer um toy em casa utilizando materiais recicláveis, materiais que a gente tem em casa, tá certo? Então, essa vai ser a atividade de vocês e eu vou ficar aguardando a foto dessa tarefinha de vocês, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!